mas tudo indica que o Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, que foi indicado pelo Bolsonaro à presidência do Banco Central, é um dos cúmplices. E, aliás, nos últimos dias está havendo um mutirão de toda a grande mídia. Aí vamos lá, Globo, Folha, UOL, Estadão, Veja, CNN, olha, Metrópolis, para bater no Lula e defender o Roberto Campos Neto, o bolsominion do Banco Central. Chegou no nível, quando começaram a descobrir as ligações do Banco Central com o genocídio dos Yanomami, o UOL ontem, o que fez o UOL na capa do UOL? A primeira matéria da capa do UOL de ontem era uma entrevista com o Ricardo Salles. O ministro do Bolsonaro ganhou espaço de capa na Folha e no UOL para detonar o governo Lula. Aí a segunda matéria da Folha e do UOL, que é o mesmo site, Folha e UOL é igual. A segunda matéria era, sabe qual? Era uma líder garimpeira falando de perseguição ao Lula. Quer dizer, esse pessoal estuprou, torturou, matou os indígenas, tocaram fogo em aldeias várias e várias vezes. Tem 30 meninas, quando eu digo meninas, são meninas abaixo dos 16 anos, grávidas, por terem sido estupradas nesse exato momento, fora as que foram estupradas e mortas, as que não engravidaram, as que já tiveram filho, as que não foram contabilizadas ainda. E o UOL e a Folha dão espaço, tudo na senha de bater no Lula e defender o Banco Central. Dão espaço para os garimpeiros falarem contra o Lula. Eu fico assim, meu, que loucura. É igual, imagina que tem imagina o maníaco do parque foi preso, aí toda a mídia falando, a culpa era das mulheres que foram estupradas. Ó, vem aqui o coitadinho falar, olha gente, tá vendo? Ele foi provocado. É isso, é praticamente isso que faz o UOL e a Folha nisso. Só que toda a mídia. O que aconteceu? Olha só. Estima-se que entre 2015 e 2020, pelo menos metade do ouro que foi vendido pelo Brasil era ouro ilegal. Como assim, Thiago? Mas não se pode vender ouro ilegal. Deve estar pensando. Pois bem, o ouro é legalizado. Eu expliquei aqui no vídeo passado que a Polícia Federal descobriu que 5 distribuidoras de títulos mobiliários legalizavam o ouro ilegal. Como é que eles faziam? Quando você tem ouro, o garimpo de ouro, você tem lá uma pepita de ouro. Tá, pepita de ouro não quer dizer que ninguém sabe se é legal ou ilegal. Não está escrito na pepita de ouro se ela é legal ou ilegal. Então você precisa de um título mobiliário para dizer, ó, esse ouro aqui pesa, essa pepita de ouro pesa tanto e ela está legalizada. Assim, quando você vende o título junto. Como se fosse você vai vender um imóvel, você precisa da escritura, não precisa? Ó, tá aqui a escritura, eu sou o dono, posso vender esse imóvel. No caso do ouro, a mesma coisa. O que acontece? 5 dessas empresas que fazem títulos de valores mobiliários são as empresas que pegavam, vamos supor, um garimpo vai lá e legalmente num local onde pode fazer garimpo, pega ali 2 quilos de ouro. 2 quilos de ouro, estamos falando aí de 600 mil reais em ouro. 600 mil reais em ouro aí, pá. O que acontece? Essa empresa, na hora de fazer o título, fala, opa, peraí, eu tô vendo aqui que você pegou 300 quilos de ouro. E não 2 quilos. E aí mistura o ouro que é legalizado com o ouro ilegal e dá o título para todos eles. Só que o que aconteceu? Aconteceu que durante o governo Bolsonaro, praticamente 99% do ouro era ouro ilegal, que era tornado legal por essas 5 empresas. 5 empresas que ganharam a concessão de fazer isso de quem? Porque não pode qualquer um abrir uma empresa. Eu não posso eu, Thiago, falar, olha, estou abrindo aqui uma distribuidora de valores mobiliários. Vou legalizar o ouro ilegal de todo mundo. Não posso. Essas empresas precisam ter, sabe o quê? Uma certificação do Banco Central. Adivinha quem deu a certificação? O Banco Central do senhor Roberto Campos Neto. Aí você fala, tá ficando bem difícil falar do assunto do genocídio dos Yanomami, de tudo que aconteceu ali, da destruição das florestas, dos rios, esses estupros e tudo mais, sem você olhar o Banco Central. Porque garimpar, pegar o ouro e tudo mais é a parte difícil ali e tal, matar os indígenas tal. A parte que é o X da questão é o seguinte, como é que você vai pegar tudo isso ilegal e vender? Porque se você não tiver para quem vender, se você não no mercado ilegal, é um volume muito grande para você conseguir vender. No mercado legal, se você não tiver para quem vender, se não for legalizado, você está ferrado. Você vai fazer o quê? Comer ouro? Não vai. Aí você tem a ligação do Banco Central na legalização disso tudo. Só que isso é o comecinho. Tem um esquema aí de 39 bilhões de reais do Banco Central. Olha só. Em 2022, ano passado, ou seja, o genocídio dos Yanomami já estava à velocidade máxima acontecendo, o Banco Central comprou secretamente, ninguém sabia, 129 toneladas de ouro. De onde veio esse ouro?
A gente está falando aqui de 39 bilhões de reais em ouro que foi comprado pelo Banco Central no comecinho do ano passado. Agora lembre-se, se entre 2015 a 2020 metade do ouro que era vendido no Brasil era ouro ilegal, que era tornado legal por essas empresas fraudulentas, e sabe-se que durante o governo Bolsonaro 5 empresas começaram a legalizar 99% do ouro, era na verdade ouro ilegal, que era tornado legal por conta dessas empresas, que tiveram um registro, inclusive feito pelo próprio Banco Central do Bolsonaro, que foi indicado. Quando o Banco Central compra 129 toneladas, é a maior compra de ouro da história do Brasil, viu? Só para que você saiba, nunca foi comprado tanto ouro em toda a história do Brasil. Quando o Banco Central compra 129 toneladas de ouro, se você lembra que 2015 a 20, metade era ouro ilegal, você só usando esse gráfico, então metade do ouro que o Banco Central comprou, estamos falando aí de 64 toneladas e meio de ouro, era ouro ilegal que foi legalizado de alguma maneira por empresas que têm o próprio certificado do Banco Central. Só que aí quando você lembra que isso é de 2015 a 20, durante o governo Bolsonaro, a quantidade de ouro ilegal, na verdade, era muito mais do que a metade, e que a situação se agravou realmente em 2021 e 2022, e a compra do Banco Central foi feita em 2022, aí você pode imaginar que mais da metade desse ouro que foi comprado era ouro ilegal. Ouro fruto de genocídio. Ouro fruto de mortes, de estupros, de tortura dos indígenas Yanomami e de outras aldeias também. Fala, peraí. Então o Banco Central, o Roberto Campos Neto, que está sendo defendido por toda a mídia com unhas e dentes, a autonomia do Banco Central, é o que eles falam. O Banco Central nunca foi tão amarrado tanto ao bolsonarismo quanto ao mercado financeiro que suga de todos os brasileiros, aos maiores bandidos do Brasil. O Banco Central nunca esteve tão dependente e amarrado a esse pessoal. É o que a mídia fala de autonomia. Lembre-se, o Banco Central faz o seguinte, o Banco Central é autônomo. Bolsonaro indica o presidente, aí o Banco Central, primeiro, concede a concessão para as empresas que estão legalizando o ouro fruto de genocídio, primeiro, e segundo, compra 39 bilhões em ouro. Quer dizer, eles não apenas concedem a concessão, dão a concessão para quem está ali explorando. Não, olha, na falta de cliente eu compro eu mesmo. Pô, para que você vai ficar arranjando o cliente? O que se tem de notícia é o seguinte, a maioria dos compradores entre 2015 e 2020 era Suíça e Reino Unido. São os países que mais compram ouro ilegal, que é transformado em legal por essas empresas, no Brasil. Porém, em 2022 é feita a maior compra de ouro da história, ou seja, o quê? Os países ricos não estão com dinheiro para comprar o seu ouro? Sem problema, a gente pega dinheiro público e dá para vocês. Continuem matando os indígenas, hein? É isso. Esse fazer o Bolsonaro. E agora a grande mídia está defendendo esse Bolsonaro com unhas e dentes. Aí começaram a falar o seguinte, o Lula tem uma crítica que é extremamente pertinente ao fato do Brasil ter hoje os maiores juros do mundo. Eu vou te mostrar aqui países que têm as maiores taxas de juros do mundo, e aí você vai entender o que eu quero falar e por que isso é tão importante na sua vida. Essa discussão que está acontecendo da grande mídia atacando o Lula influencia diretamente na sua vida, diretamente. Não é aquela coisa, coisa da economia, não. Se você nos próximos meses vai ficar mais pobre ou mais rico, se as coisas estarão mais caras ou mais baratas, influencia nessa discussão aí do Lula, viu? Entenda isso. E o Lula tá do nosso lado. Quem tá contra, você sabe sempre quem são. Vamos lá. Essas são a taxa de juros de alguns países do mundo. A maior taxa de juros do mundo é do Brasil aqui. 13 pontos, dá pra ler aí? 13,75%. A inflação no Brasil é de 6. Aí você pega a Turquia, juros de 9 e inflação de 84. Aí você pega a terceira, a Rússia, juros de 7,5 e inflação de 12. Aí você pega aqui, ó, África do Sul, juros de 7 e inflação de 7,5. Se você pegar todos os países, exceto a China, e já eu explico o motivo da China. Você pega, quem quiser pausa aí para ler, mas você pega todos os países, você vê uma coisa que no Brasil é diferente. A inflação é menor que a taxa de juros. Percebeu isso? A inflação é maior que a taxa de juros. A taxa de juros sempre está abaixo da inflação. O Brasil é o único país onde a taxa de juros está acima da inflação. Percebeu isso? A China é o outro. Por que a China é o outro? Porque a inflação da China é muito baixa. Se você perceber, a China tem a menor taxa de juros aí, exceto a União Europeia, de todos. A taxa de juros da China é menor que a inflação dos outros países, mas a China tem uma inflação muito baixa. Tá. Olha o que acontece. Isso quer dizer o seguinte, que no Brasil compensa muito
em vez de você investir para gerar empregos, compensa muito, principalmente eu tô falando dos bilionários, eu não de você aí que tem um dinheirinho para investir. Tô falando bilionário, quem investe mesmo. Compensa muito mais colocar o dinheiro, deixar guardado rendendo juros, do que tentar gerar empregos. Por quê? Porque, olha só, você está ganhando mais do que a inflação. A inflação é de 6, mas eu deixando o meu dinheiro, em um ano eu ganho 13. Eu ganhei 7 acima da inflação. Peço sua inscrição no canal. Falou!